Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula de expansão de projeto de vida e hoje nós entraremos na situação de aprendizagem 5. Tá? Já falamos sobre essa situação numa aula passada, mas eu quero entrar para vocês nessa matéria que seria do segundo bimestre, tá? Que tem a ver com a confiança, da autoconfiança, que tem por título Confia no processo, vai para o jogo, ou seja, vai com tudo para o processo que o negócio vai dar certo. Pessoal, eu vou ler aqui o texto com vocês, conforme eu vou lendo, eu vou explicando e interagindo com vocês, tá certo? Lendo aqui então com vocês. Quando se decide construir um projeto de vida, atravessamos um processo de reflexão constante sobre quem somos, as escolhas que fazemos e quais as alternativas para realizar os nossos sonhos. Ter um projeto de vida é acreditar na nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem, sendo confiantes na jornada que nos levará a conseguir aquilo que buscamos. Contudo, engana-se quem pensa que durante essa jornada não haverá incertezas ou medo diante de alguma situação da vida. Isso é muito normal, tá? Por mais que você acredite no seu projeto de vida que você esteja seguindo, mas esse medo e algumas incertezas, ela é muito normal na nossa vida. Assim como aconteceu comigo quando eu assumi, uma sala de aula, foi a minha primeira vez, foi uma realização de um sonho, que era estar dentro de uma sala de aula, mas é uma grande responsabilidade que você tem sobre ali 30, 40 alunos em fazer com que eles aprendam aquilo que você está ensinando. E tudo isso traz uma certa incerteza, uma insegurança, porque você tem que desempenhar um ótimo papel para que eles possam entender e assim aprender e levar para a vida toda, para que isso seja o quê? Sejam degraus para que eles consigam alcançar os objetivos na vida. Então isso é muito normal. O que a gente não pode fazer é se desesperar e se deixar levar por esse medo e por essa incerteza, porque isso vai acabar te fazendo com que você perca o foco, com que você tenha esse desequilíbrio emocional e não consiga então fazer com que o que está sendo proposto para você dê certo e você consiga avançar. Então, respira fundo e continue aí a caminhar. Continuando aqui com o texto. É importante saber que a coragem e a ousadia também dão lugar, por vezes, ao medo e à incerteza, pois elas fazem parte também das nossas experiências de vida. Isso aqui me lembrou muito, porque toda vez que eu ia subir no púlpito de uma igreja para poder me apresentar, como eu falei para vocês, que eu também tenho esse trabalho musical com a minha esposa. Então, toda vez que a gente sobe no púlpito e vai se apresentar e apresentar a nossa canção e a nossa devoção, dá aquele medo, aquela incerteza de você errar, de você desafinar, de você falar alguma coisa errada, de você gaguejar. Só que aí a gente tem que ter o quê? A coragem, a ousadia e ir para frente e fazer com que dê certo. É normal, muito normal. Mas só que com o tempo você perde esse medo. Pessoal, se você perde o medo, significa que você perde também o temor, que eu digo assim, de você fazer as coisas certas. Ou seja, se você chegar a perder esse medo de quando você for fazer sempre alguma coisa e falar que está tranquilo, que está suave, significa que você ainda precisa sentir esse temor para que você entenda que você precisa sempre estar constantemente buscando e aprimorando aquilo que você tem a fazer. Por exemplo, se eu for dar aula e sentir um medo, não é um medo, mas sentir uma incerteza de ensinar, eu preciso me preparar mais. Eu sou aquele tipo de professor que quando eu vou dar uma aula, eu estudo e eu procuro fechar todas as brechas e procurar me passar como aluno e procurar ter todas as dúvidas para que eu possa, na hora do momento vocês me perguntarem, eu já saber que vocês já teriam essa dúvida. E também seguir um plano, seguir um projeto. A gente tem que seguir
um projeto para uma aula. Então, assim, quando eu digo para vocês que se vocês perderem o medo de dar uma aula, significa que não é legal, o que eu quero dizer para vocês é assim, que tem certas situações que o medo faz com que você busque mais conhecimento e aprendizagem nessa área que você está atuando. No meu caso musical, significa o quê? Que eu preciso cada vez mais me aprimorar. Se eu tenho essa preocupação de falar alguma coisa errada, que eu preciso buscar mais, eu preciso aprender mais, eu preciso ensaiar mais, eu preciso ficar mais atento. O quê? Né? Significa que eu quero ter mais assim, segurança na hora de apresentar um projeto ou até mesmo a minha música. Então, quando a gente sempre usa, se a pessoa perde o medo de se apresentar, significa que a pessoa perdeu o temor. Né? Então, a gente precisa ter esse respeito também ao temor, que é importante para que você não possa sempre se considerar uma pessoa 100% sábia. Ninguém é 100% sábio. Todo mundo precisa cada vez mais buscar se aprimorar, né, nessa vida. De todas as áreas, de todos os lugares, nós precisamos nos aprimorar, certo? Um dos aprendizados que um projeto de vida pode nos permitir é adquirir condições para olhar o medo por outra perspectiva quando refletimos sobre ele, buscando entender a sua razão de existir. Foi o que eu havia comentado com vocês. Ao fazer isso, além de encontrarmos maneiras de enfrentá-lo, conseguimos ter maior clareza sobre os nossos objetivos e o que nos impede de ter uma vida mais significativa e cheia de propósito. Ter confiança e coragem para seguir na direção dos nossos sonhos é fundamental para colocar em prática aquilo que planejamos no plano de ação do projeto de vida. Pensando nisso, será que a coragem esteve presente na sua jornada? E aí? Será que a coragem esteve na sua jornada, nesse processo aí do seu projeto de vida? Como ela o ajudou a lidar melhor com as suas experiências, suportar as incertezas e os riscos, independentemente dos resultados que obteve? Você se sente autoconfiante? Será que a superação dos desafios possibilitou você ter maior clareza sobre o que está buscando? Tem lhe permitido encarar a realidade, focar como pode tornar melhores as decisões? A confiança tem sido o combustível para você seguir em frente, mesmo diante de uma situação difícil? Olha essas perguntas. E aí, pessoal, o que vocês poderiam aí se autoanalisar e tirar de vocês essas respostas? Porque, como eu falei, a autoconfiança, né, ela é importante para vocês, para que vocês consigam chegar no seu objetivo. Vocês precisam acreditar que vocês são capazes. Como a gente já conversou nas outras aulas de pessoas pessimistas, onde às vezes você chega, tudo bem, não está nada bem, tudo dando errado. Quando você fica muito perto de pessoas que toda vez que você vai conversar sempre tem algo negativo para falar, gente, não são pessoas legais. Estejam perto de pessoas positivas que te ajudem a impulsionar vocês a continuar, que te levem adiante e não que puxem você para trás. Vocês precisam de pessoas que levem vocês, que façam que vocês sintam essa confiança, né? Essa autoconfiança em vocês. E como ele tem aqui, os desafios, será que a superação dos desafios possibilitou você ter maior clareza sobre o que está buscando? Gente, esses desafios, né, que a gente passa, e dependendo da área, eu vou dizer da minha, área do ensino, é desafio atrás de desafio. Eu fazendo 2 faculdades, desafio atrás de desafio, tem que estudar, você tem que procurar informações, você tem que parar, você tem que estudar, você tem que analisar, você tem seu trabalho, tem que estudar para o seu trabalho, tem os cursos de aprimoramento, você tem que fazer esses cursos de aprimoramento. Então, ou seja, são desafios que a gente tem que passar, que no futuro vai te dar aí uma sustentabilidade muito grande, vai te sustentar aí por muito tempo toda essa bagagem, esse conhecimento que você tem. Então,
Vocês precisam, né, superar, né, esses desafios, né? Com a superação, isso vai te ajudar o que vocês consigam ir mais além. Continuando aqui. As respostas para as questões exigem que você confie nas suas decisões. Confiar no processo é fazer as coisas do jeito que acreditamos ser o melhor diante do que buscamos realizar, sem deixar que o medo nos paralise. Quando você costuma olhar muito para os desafios, para os obstáculos, né, que esses processos do seu sonho, de você chegar a algum lugar, tem, quando você olha para isso, você realmente se assusta e você paralisa. Mas quando você tem a autoconfiança, tem a vontade e quer lutar, você vai adiante e você consegue superar. Como eu falei, faculdade à distância exige de você uma disciplina muito maior do que você estivesse na faculdade presencial. Verdade, professor? Não é mais fácil? Não. Você tem a comodidade de estudar na sua casa, mas você sabe que na sua casa sempre vai ter alguma coisa que vai tirar você do foco. No final de semana agora que passou, sábado eu tirei praticamente aí 5 horas para estudar, para colocar algumas coisas em ordem. Eu precisava fazer alguns trabalhos na faculdade, que era uma resenha descritiva, para que o professor pudesse analisar. Faço um curso de espanhol intermediário, online também, e eu tinha um trabalho para ser realizado, que era um áudio conversação. Tinha um outro trabalho para ser realizado, que era do curso de pedagogia, e além de tudo tem os estudos que a gente precisa estar colocando em dia. Então olha aí, tantos desafios. Mas se eu olhasse para esses desafios, hoje eu não estaria no 4º semestre. Falta aí pouco tempo para eu ter um certificado em minhas mãos de conclusão do meu ensino superior, e aí eu consegui ir mais adiante aí nessa minha profissão tão desejada na minha vida. Continuando aqui. Para isso, temos que libertar os nossos pensamentos e emoções mais legítimas, sem medo de julgamentos, pois só assim é possível viver e ser feliz. Como a gente já havia conversado nas aulas anteriores, não dar ouvido a julgamentos, às críticas das pessoas. Mas se esse é o seu sonho, é o seu desejo, e você sabe que isso vai te trazer uma alegria muito grande, prazer no seu trabalho, vai adiante, não dê ouvidos ao que as pessoas dizem. Peguem essas pessoas que estão utilizando para tentar te frustrar e use como degraus para que você possa alcançar o seu objetivo. Pessoal, se eu fosse dar ouvidos a tantas pessoas que criticaram, não, educação não, por ser professor hoje não, é uma profissão que os alunos não valorizam, os alunos não querem saber de nada, mas é uma profissão assim tão maravilhosa, como eu falei para vocês no meu estágio, em saber que os alunos, né, teve 2 alunos que quando eu saí para poder dar aula, eles chegavam e falavam assim, ô professor, eu senti saudade de você. Eu falei, é mesmo? Mas por que assim? Me conta alguma coisa. Ah, professor, você me ensinou a ler. Eu não sabia ler quando eu comecei aqui, agora eu já sei ler e eu vou ser muito, muito grato a você. Falou dessa forma. E aquilo me trouxe uma alegria e uma satisfação tão grande. Eu falei, poxa, esse é o meu desejo, de ajudar as pessoas, de ajudar com que as pessoas consigam realizar os seus sonhos e os seus desejos através da educação. A educação, gente, é o caminho para tudo na vida. Então, que vocês pensam aí, valorizem os professores de vocês, aí dá um feedback bom aí para mim também, tá? Mas vocês têm que valorizar aqueles que estão sendo aí utilizados para que possam dar um suporte, um apoio para vocês, um degrau, para que vocês possam alcançar aí, ter um futuro aí com êxito, com sucesso, certo? Continuando aqui. Ir para o jogo é, portanto, encarar a vida, seus problemas, suas alegrias e tristezas, conforme a realidade. Desde as primeiras aulas de projeto de vida, você tem se permitido viver uma vida com sentido na direção do seu sonho? Para isso, foi necessário encarar a realidade por meio da construção do plano de ação do seu projeto de vida. Chegando até aqui, temos certeza de que você descobriu muitas coisas sobre si
e tem procurado viver com todas as forças para chegar onde quer. Conseguiu estabelecer metas e a cada dia tem encontrado estratégias para alcançá-las. Não temos dúvida que a confiança e a coragem te acompanharam nessa jornada, juntamente com o desconforto, a decepção e tantas outras emoções que fazem parte da vida. Assim como tantas escolhas e decisões difíceis que teve que tomar. Ao construir o seu projeto de vida, você passou a se perceber melhor, a entender o que sente, o valor que as escolhas têm para você. As decisões, mesmo as mais difíceis, devem ter sido as mais alinhadas com seus propósitos de vida e valores. Todas essas experiências demonstram o quanto você tem sido corajoso ou corajosa diante das mudanças pela qual passou. Não podemos negar que a coragem e a autoconfiança fizeram chegar até aqui, assim como todas as decisões que foram tomadas por você. Mesmo que ainda inseguro ou insegura, e sabendo que muitas delas o fizeram correr sérios riscos. Já passei muito por isso. De riscos, algumas deram certo, a maioria não. Mas, como eu falei, tirei grandes aprendizagens. Contudo, será que você se considera mesmo uma pessoa corajosa ou corajoso? Será que tomar decisões é ser corajoso ou corajosa? Será que você tem sido corajoso ao se responsabilizar, por exemplo, pelos resultados que obteve, menos eles sendo o que esperava? Ser corajoso é não ter medo? Essas são algumas reflexões para você fazer nessa aula. Espera-se que a coragem o tenha impulsionado a ser quem é e te ajudado a avançar na direção do que deseja. Talvez você não saiba, mas a autoconfiança e a coragem abrem caminhos, ampliam a sua visão sobre as coisas e o ajudam a superar dificuldades. Para falar sobre isso, você está convidado ou convidada a construir mais uma etapa do seu mapa narrativo. Aí nós temos aqui então a atividade para que vocês possam realizar isso ou aquilo. Então eu vou deixar vocês lerem aqui o material para essa atividade, tá? Que vem aqui até aqui atrás. Procurem realizar essa atividade para que a gente possa fazer então a situação de aprendizagem 6 na próxima aula, que tem a ver sobre um plano para o sonho, que tem a ver com a competência socioemocional, organização e respeito. Tá ótimo, pessoal? Então ficamos por aqui e nos encontramos então na próxima aula. Um abraço!